Eu sou o Alexandre, casado para sempre com a Júlia. Eu sou a Júlia, casada para sempre com o Alexandre. A gente está aqui, nós temos duas filhas, né? Duas princesas maravilhosas, a Amanda, de 15 anos, a Ana Luísa, com 11. E nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história para vocês, né? Nós estamos aqui na igreja há algum tempo já, não faz muito tempo, mas já estamos aqui faz um tempinho. Mas a gente queria voltar um pouquinho atrás da nossa vida para contar um pouquinho sobre como é que nós chegamos aqui, né? E nós tivemos um namoro de 5 anos, eu e a Júlia. Nós namoramos 5 anos. E nós casamos em 2005. E um ano depois, em janeiro, a gente recebeu uma profecia através da minha sogra. Um ano depois do nosso casamento, Deus falou com ela, né, Ju? Como que foi? Ela estava na igreja e a pastora, na época, quando terminou o culto, disse que tinha uma palavra de Deus para ela, que Deus tinha mandado uma revelação para ela. E falou para ela que, a partir daquele momento, a descendência dela, a geração dela, estava sendo abençoada. E que ela seria avó de uma menina e falaria de Jesus aos 4 cantos do mundo. E uma semana depois eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha, da Amanda. Mas chegou numa pressa, Danilo. A gente estava no 7º mês de gestação lá em casa, estourou a bolsa, nós saímos correndo e o aparelho que o médico foi testar o coraçãozinho dela não funcionava, e a gente correu para a Unimed, já ligamos para os parentes para sair correndo, né, Mi? Saiu todo mundo correndo, e aí a Amanda nasceu perfeita, né, com 7 meses, eram 32 semanas, e não precisou ficar na UTI, ela nasceu super bem, formadinha, e passou mais um ano, ela foi crescendo, né? E ela sempre foi uma criança muito ativa, Amanda, sempre bem assim, espivitadinha, né? Aceleradinha. E passaram-se 4 anos e a gente recebeu a notícia que estávamos grávidas da Ana Luísa. Aí a Ana Lu, a Júlia já estava quase na época de nascer a Ana Lu. E ela ia nascer mais ou menos no aniversário da Amanda, né? Porque a Amanda é de 27 de agosto. E ela ia nascer próximo, né? E ela antecipou um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Aí, num dia, numa terça-feira, que eu me lembro, a Amanda não estava muito boa. Ela ia fazer 4 aninhos na sexta-feira. E aí na terça-feira ela teve um probleminha, teve uma febre, nós acabamos levando ela no pronto atendimento, o médico falou, não, isso aí não é nada, pode ficar tranquila, é só uma virosezinha, deu um remedinho e mandou para casa e a gente foi. Só que essa febre não cessou. E a gente começou a dar remédio, a febre não baixava, ela começou a chegar a 40, começou a ficar meio assim, delirando, né? Então a gente começou a ficar preocupado. E aí na sexta-feira de manhã eu me lembro que era o aniversário dela de 4 anos, no dia 27 de agosto de 2010. Eu saí para ir trabalhar. Quando eu estava chegando para trabalhar, a Júlia ligou, volta que a Amanda não está boa. Aí eu voltei correndo para casa, peguei a Amanda e levei para o hospital. Aí nós chegamos no hospital para ser atendido, só podia entrar uma pessoa. A Júlia já estava angustiada, não estava se sentindo muito bem, então ela ficou lá fora e eu entrei com a Amanda, né? Aí o médico olhou, fez aqueles exames, né, básicos, né, falou, olha, eu vou dar um sorinho para ela, que ela está fraquinha, vamos dar um sorinho para ela, e deixamos ela ali. E aí eu voltei lá fora e falei, Júlia, olha, aparentemente não está tão grave, né, ela está tomando um sorinho e a Júlia angustiada. Aí quando chegou 1h30 da tarde, nós tivemos a troca, acho que era 1h da tarde, nós tivemos a troca do plantão, né? Eu que entrei, né? Aí a Júlia entrou e ficou com a Amanda.
E eu fiquei lá fora. E essa médica que trocou o plantão, ela bateu o olho na Amanda e viu que tinha algo errado. Então eu falo que foi um anjo, já que Deus já começou ali. Porque ela bateu o olho e falou, não, o que essa menina, ela respirava diferente, já pediu um raio-x, e foi aquela correria, e detectou que ela estava com o pulmão direito totalmente com uma bactéria, né, pneumonia, tomado, e já entrou com a internação, aquela correria. E se tivesse ficado lá no soro, às vezes passando a noite, né, poderia ter sido pior. Eu me lembro que na hora que ela internou, eu senti uma pressão muito grande, assim, porque eu nunca tinha passado por uma coisa tão pesada assim, né? E quem tem filhos sabe o quanto mexer com eles incomoda a nossa vida, né? Então foi muito forte para nós, logo notícia assim, né? Nossa, tá com uma pneumonia severa, e a médica nos assustou assim naquele momento, e a gente internou a Amanda, né? Depois disso, a gente ficou no hospital, e como a Júlia estava grávida da Ana Lu, ela ficava comigo durante o dia, né? Aí à noite você estava dormindo ainda, né? Nós dormimos juntos, né? Porque eu estava de 36, eu acho, 35 semanas, Isso. da Ana Luísa. E aí no domingo, já ela internou na sexta. No domingo já tivemos que colocar um dreno, porque ela teve um derrame pleural. Então ela entrou no centro cirúrgico, teve que colocar um dreno de uma largura assim, um cano que saía dela. Muito assim... Invasivo, né? Isso. E eu me lembro que o médico falou assim, tem um adulto aqui internado com um dreno desse, e ele grita se alguém encostar na cama. Você tem uma ideia do tanto que doía isso, era incômodo, né? E a baixinha estava lá, sem comer, né? E o médico chegando, toda vez que o médico chegava, ela falava assim, olha, não está melhorando, ela está piorando. A gente está tentando um antibiótico, nós colocamos um antibiótico, mas ela não está melhorando, ela está piorando. Nós ainda não vamos esconder nada de vocês, o caso é sério, é grave. E nós estamos aplicando, vamos mudar o antibiótico. E aí mudava esse antibiótico para o mais forte. E a gente fez assim, daquele quarto, né, de hospital, eu lembro que parecia um retiro espiritual. Era um ajoelhado de um lado, o outro lendo a Bíblia do outro lado, né? E vinha as notícias ruins, mas a gente estava confiante ainda, né? Tinha promessa, né? Sabe aquela coisa de... Então, por mais que a gente caía, já levantava, né? Vamos. E a gente tinha muito assim... Até minha irmã está aqui, e meu cunhado, eles ajudaram muito nesse sentido, porque a gente, às vezes, estava caído, chegava e trazia, sabe, uma alegria de fora, né? Uma fé que a gente estava precisando, e vinha e aparava e cuidava. E aí, no decorrer desses dias, o meu médico passou e falou assim, vamos fazer a cesárea da Ana Luísa, porque ela está sofrendo um estresse, né? E você pode ter problema com o bebê. E eu não queria fazer, porque eu não queria sair do hospital, né? Se ela nascesse, a gente ia embora, e eu queria ficar ali, mas não teve jeito. E eu lembro que numa quarta-feira, ela internou na sexta, Amanda. Na próxima quarta foi minha cesárea. E a Ana Luísa nasceu super saudável. Eu lembro que isso também, Deus quando faz por completo, né? Porque eu lembro que eu pedi assim, ai, Senhor, que a minha filha nasça com mais de 3 quilos, porque a Amanda nasceu com 2 quilos, né, prematura. Ai, que a segunda nasça com mais de 3 quilos, eu quero ter um bebê, né, mais fácil para cuidar, aquela coisa. E um dia antes eu fiz um ultrassom e o médico falou, olha, ela não está engordando, ela está com 2,7 kg e vai começar a perder peso. E teve que fazer cesárea. E ela nasceu com 3,010 kg. E super saudável, super assim, compreensiva, sabe? E 2 dias depois eu já tinha leite, não tive assim uma depressão por nervoso, por estresse, ou leite secar, que costuma acontecer, né? Foi tudo assim, Deus cuidando de todos os detalhes mesmo. E na quinta,
Ela nasceu na quarta, né? Na quarta. Aí na quinta foi quando a gente teve assim a pior notícia do cenário da Amanda. Quando o médico, um cirurgião, veio e conversou com a gente dizendo que a única possibilidade seria uma cirurgia que não era garantida. Então, se ela não fizesse a cirurgia, não tinha chance. E se fizesse, ele não podia garantir, porque ela estava muito fraca, era uma cirurgia grande. E eu lembro que ele falou assim para a gente. Ele virou para mim e falou assim, doutor, de 0 a 7, qual é o grau de seriedade disso? Ele falou 7. O senhor garante para mim que a minha filha vai, né, passar por isso? Você acredita em alguma coisa? Então você ore, porque eu não tenho como garantir que a tua filha vai sair dessa sala. E eu me lembro que eu falei assim para ele, doutor, eu vou levar ela para fora daqui. Fala para mim, eu vou para os Estados Unidos se for necessário, eu vou para São Paulo, eu vou para onde tiver aqui, eu tenho um centro de referência, eu vou levar minha filha embora daqui. Ela não consegue chegar lá. Você vai perder ela no caminho. Aí eu lembro que na hora que ele falou aquilo para mim, gente, mas nossa, e eu me lembro que eu orava de noite, de madrugada, eu passava a noite inteira orando de joelho no banheiro, e chorando, para ela não me ver daquele jeito, e quando eu saía daquele banheiro eu falava assim, eu vou ser outro, eu tenho que estar inteiro, para no momento que ela precisa olhar para mim, ela me veja com força, porque eu não posso cair, porque eu sabia que se eu caísse, ela ia junto, né? Eu lembro que a gente estava nesse dia, né, nessa quinta-feira, eu estava com a sogra dentro do quarto, depois o dia chegou, né, a gente fez uma oração nesse quarto, bem forte, assim. Eu vou falar uma coisa para vocês, até aquele dia, eu sempre achei que eu ia conseguir as coisas, que eu tinha que, estava sob o meu controle, eu tinha que fazer, né? Eu acreditava muito que Deus fazia as coisas na minha vida, mas eu tinha que dar o primeiro passo, correr atrás, e que o Senhor ia me abençoar e ia fazer. Mas eu cheguei naquele ponto, que eu cheguei assim para Deus, eu falei assim, olha Pai, o Senhor me deu essa menina maravilhosa na minha vida, minhas filhas, mas elas são suas. Se tiver que levar, o Senhor vai levar, e eu vou continuar te honrando, Pai, do mesmo jeito, mas me tira dessa situação, porque eu não aguento mais ficar nessa situação, eu estou no limite, eu não consigo mais ter força para orar por ela, é mais forte do que eu, né? E nisso, eu estava no outro quarto, porque eu ganhei bebê, eu tive que sair do quarto, né? E o hospital foi muito legal, assim, arrumou um quarto bem próximo da onde ela estava, com o Xande. E eu lembro que nesse dia que a gente recebeu essa notícia, eu fiquei muito, muito abalada. Eu acho que eu não consigo nem explicar para vocês a dor, é uma dor assim que não sei explicar. E você quer assim, abrir um buraco, entrar dentro, sei lá, sumir, depois, sabe? E eu estava nesse estado, eu lembro, né, Mi? E aí eu estava sozinha, era um quarto com 2 camas assim, mas eu estava sozinha e de repente, já era fim de tarde, a noitinha, chegou uma moça que ia ficar comigo no quarto. Só que eu lembro que ela reclamava porque ela já estava no 3º dia e a Unimed não tinha dado alta para ela e tinha transferido ela de quarto. E junto com essa menina entrou uma mãe, a mãe dela, né, uma mulher que me viu naquele estado, na cama, assim, e veio conversar comigo, falar sobre Deus. Eu não tinha nem cabeça, mas sabe assim? E ela falou da palavra de Jairo, da filha de Jairo, né? Que é a Thalita Cume, não sei se vocês conhecem, né? Que ela estava morta, né? Estava morrendo quando Jairo chegou em Jesus e pediu para ele ir junto com ele para
para curar, para ressuscitar a filha, né? E até aquela passagem que no caminho, Jesus para por conta de uma mulher de fluxo de sangue, né? E eu acho que comigo aconteceu isso. Então, quando essa moça veio falar sobre essa passagem, refletindo depois, né, o Espírito Santo trazendo para mim o que isso significou, porque assim, ela terminou de falar, saiu tudo aquilo que estava dentro de mim, eu estava com uma angústia de morte, uma coisa assim, saiu assim. Eu estava em paz. Falei, de onde vem tanta paz? Uma coisa absurda. E o que aconteceu hoje, refletindo, né? Quando Jesus está indo no caminho, Jairo está indo, eu fiquei imaginando, Jairo ansioso, né? Ai, minha filha está morrendo, vamos Jesus, né? Olha eu lá. Eu lá todos esses dias com a Amanda, Jesus está comigo, vamos Jesus. Quando Jesus para atender a moça, Jairo entrou em pânico, ele falou, pronto, morreu, não vai dar tempo. E eu acho que foi isso, quando veio a notícia do médico, eu falei, pronto, acabou, que promessa, que da onde, cadê, né? Cadê Jesus? E foi isso que aconteceu. E quando Jesus fala assim para ele, né? Continue crendo, creia, né? Ele fala. Então eu acho que foi isso que aconteceu comigo, foi aquela paradinha, sabe? E me marcou demais essa passagem, porque foi ela que trouxe a real, né? Tipo, alô, eu estou aqui, continue crendo, né? E o Xande, lá no outro quarto, orando. Aí todo mundo foi embora, né? Eu me lembro que nesse dia, eu nunca tinha feito um jejum na minha vida. E eu lembro que a minha sogra falou assim para mim, eu acho que isso aqui é um caso de jejum. Eu me lembro que ela saiu e eu fiquei, né? E aí à noite, quando eu estava orando, eram umas 11 e pouco da noite, Deus falou comigo assim, você vai jejuar até a sua filha sair de dentro dessa cirurgia. E eu entrei em jejum naquela noite, foi a primeira vez que eu entrei em jejum, eu fiquei só com água. Gente, eu já tinha perdido 6 quilos, tá? Para vocês terem uma ideia, nesse dia. Então eu já estava fraco, né? Mas eu fiquei numa potência naquele dia. Deus me deu uma força tão grande que eu cheguei no quarto para contar para ela no outro dia. Quando eu cheguei no quarto, ela era outra pessoa. Deus agiu tão maravilhosamente nesse episódio que, ao mesmo tempo, Ele tratou dela e tratou de mim. De formas diferentes, Ele tratou de nós, né? E nos preparou para o que pudesse acontecer, porque a gente sabia que a gente tinha risco de não dar certo. No outro dia, e que Ele estava junto. Aí no outro dia, né, eu lembro que eu fui levar ela para a cirurgia, o anestesista é meu amigo, né? E ele chegou em mim e falou assim, eu fui levando ela, levei ela no corredorzinho só, eu e ela lá no meu colo, e o cachorrinho, né, que era o nosso dreno, era um cachorrinho, a gente chamava ele de cachorrinho. Era um vidro, eu pus gente. um apelido nele de cachorrinho, porque senão, né, ela carregava aquele cachorrinho. Maior que ela. Aí eu cheguei ali na sala antes da cirurgia ali, né? O anestesista virou para mim e falou assim, olha, eu vou ter que fazer uma transfusão nela, porque senão nós vamos perder ela na mesa, por falta de sangue, né? Que ela está muito fraca, eu vou precisar fazer uma transfusão de 2 bolsas nela. Falei, você autoriza? Falei, autorizo, ela pode ter uma reação, tá? Falei, não tem problema, pode fazer. Aí ele fez. Eu lembro que eu pus ela na maca, ela estava anestesiada, pus ela na maca, ela foi indo assim para a maca, e eu levantei, saí e fui lá fora, tomar uma água no café, porque eu estava de jejum, tomando água lá no café. E eu lembro que minha mãe estava sentada do meu lado, ela falou assim, filho, você não vai comer nada? Eu falei, não, mãe, não tem nem condições de comer agora, né? Eu preciso, né? Mas estou te achando tão calmo, você está bem? Eu falei assim, estou bem. Na verdade, a gente fica num estado meio que de anestesia, né?
Eu lembro que ela entrou para fazer essa cirurgia, era 5 horas da tarde, quando eu levei no centro cirúrgico, ela entrou às 6 horas da tarde. E o médico disse que se ela passasse, desse tudo certo, ela ia ficar 3 dias entubada na UTI. No retorno, porque na verdade, ela passou por uma cirurgia de tirar 1/3 do pulmão, né? Ela tirou aquele 1/3 do pulmão que estava comprometido, né? Aí eu lembro que o médico, era 9h15 da noite, o médico veio do corredor. E eu encontrei com ele no corredor da pediatria, né? Ele falou assim: correu tudo bem, ela está bem, está viva, ele falou. Eu falei, doutor, mas não se assuste, porque ela vai sair dopada, entubada, vai dar, né? Não se assuste, né? Cadê meu pai? Ela gritava. Eu estava na pediatria, quem conhece a Unimed, do outro lado é a sala de cirurgia. Ela gritava de lá: por que o meu pai me largou aqui? Cadê meu pai? E ela estava saindo de dentro da sala. O médico olhou para a minha cara e falou: não pode ser, né? Não pode ser. Aí ela veio com os tubinhos, tirou a mascarazinha do rosto e falou assim: por que, aquele olho azul, né? Por que você me deixou lá sozinha? Né? Aí ela foi para a UTI, eu falei, glória a Deus, né? Já um passo a menos, né? Uma coisa a menos. Aí eu lembro que eu passei a noite na UTI, né? Eles autorizaram eu passar a noite na UTI. Nessa noite na UTI eu tinha um menino, que ninguém sabia o que ele tinha, ele estava tendo um problema de saúde, um menino lindo, ele tinha uns 15 anos, João Pedro. Ele estava deitado numa maca. Eu lembro que eu passei a noite inteira olhando e orando por ele, pela Amanda. E a Amanda já fazia vários dias que não comia nada, né? E eu lá dentro da UTI. Aí eu levantei no outro dia, era umas 5h30 da manhã, né? A moça chegou, era umas 6 horas da manhã, a moça chegou e falou: olha, eu não posso trazer comida aqui na UTI, mas como você é acompanhante, você quer comer alguma coisa? Eu quero. Aí eu pedi, ela trouxe um pãozinho, né? Um pãozinho com manteiga, trouxe um copo de leite para mim. A hora que eu fui tomar, pai, falei, oi filho, o que é isso aí? Aí eu olhei e falei, pãozinho, eu quero. Você quer, filho? Eu falei, eu quero. Peguei e dei o pãozinho para ela. Ela comeu aquele pão que fazia dias que não comia nada. Eu lembro que a saturação dela girava em torno de 92, 91, 90, chegou a cair para 88, 87 nos dias piores, né? Nessa noite, Luizinho, ela ficou a 98 a noite inteira. Pós uma cirurgia desse tamanho, ela ficou com 98 a noite inteira. E aí, no outro dia, a médica entrou na UTI e falou assim, vixe, mas essa menina está comendo aqui, não pode comer não. UTI não pode comer. Eu vou mandar ela para o quarto. Falei, glória a Deus, vou mandar ela para o quarto, pode ir. Aí nós fomos para o quarto. No outro dia de manhã, ela já estava no quarto. E a Júlia teve alta e foi para casa. Aí começou a maratona, né, Mara? Maratona da comida. Aí a gente ia lá, fazia papinha em casa, batia, escondia na mochilinha e entrava para dentro da Unimed com a papinha para dar para ela, com leite condensado, com a papinha, com não sei o quê, e o segurança tudo disfarçando que não estava vendo, e pau, e a menininha comendo, e ela comendo. Falei, nossa, está melhorando, né? Agora está levantando, né? E nós começamos a orar pelos outros enfermos, porque ela começou a melhorar. E aí a gente ouvia falar de outros que estavam com dificuldade, a gente catava e ia lá orar no quarto, para aqueles outros, né? E eu me lembro que esses dias foram dias assim, que ela foi melhorando muito rápido, assim, gente, ela melhorou assim. Aí um dia ela estava correndo com o cachorrinho, esse vidrinho, ela correndo no corredor com o vidrinho. Aí o médico chegou e falou, mas não pode correr com esse negócio, vai infeccionar esse negócio, né? Vamos tirar. Falei, só se for agora. Aí ele foi para dentro do centro cirúrgico, tirou o negócio, nem anestesia deu, tirou o negócio, voltou com ela sem o negócio. Falei, puxa vida, amém, Senhor, nossa. E a minha outra, né, lá em casa, e durante esses dias, gente, teve um dia que eu cheguei na minha casa, eu lembro que ela queria uma bicicleta. Eu não tinha comprado no aniversário dela, porque ela não estava boa. Eu fui lá e comprei a bicicleta, larguei lá em casa e falei assim, ela vai andar nessa bicicleta. E a bicicletinha ficou lá em casa, no quarto, esperando ela voltar.
Aí ela foi melhorando rápido, foi sarando rápido, até o dia que nós tivemos alta, né? Eu lembro que naquele dia Deus falou assim para mim, eu tive uma visão de que eu ia estar testemunhando a respeito disso em um lugar, mas não era na minha igreja. Eu falei para a Júlia esses dias, eu falei assim, deve ser na igreja da minha tia, né? Porque a Néia orava muito, né? Eu falei assim, deve ser lá em Arealva, né? Que eu vou fazer o testemunho lá em Arealva. E eu lembro que eu saí desse hospital, nós fizemos uma oração, nós saímos desse hospital, fomos para casa, a Amanda chegou magrinha em casa e eu também, né? Estava o pó da rabiola. E aí nós chegamos em casa, e dali para lá, na Lu só cresceu. Ela era uma menininha quietinha, se alimentava bem, do jeito que a Júlia sonhava, porque o primeiro bebê era o trem, né? Chegou com 2 quilinhos, pequenininha, não mamava, tinha que dar mamadeira de conta-gota, tinha que pegar, sabe, era tudo tão difícil, colherzinha e não sei o que, foi tudo tão difícil. Mas a gente chegou, e Deus foi maravilhoso, assim, com a recuperação dela, porque o médico falou uma semana depois, ele falou assim, você não traz ela aqui para mim, na clínica, daqui uma semana, que eu quero vê-la? Eu falei, tá bom, doutor, eu levo. Aí nós levamos, na hora que eu estava saindo, que ele viu ela, ele olhava nela, ele examinava, ele fuçava, ele falava, né? Aí na hora que eu saí, ele me chamou num canto e falou assim, ó, eu não acreditaria que eu veria essa cena sexta-feira passada. A sua filha é um milagre. O que aconteceu com ela não tem explicação médica para explicar isso que aconteceu. Uma recuperação de uma criança nessa velocidade. Tá bom? E aí, seguimos a nossa história. Nós como nós chegamos aqui? O que isso tem a ver com a gente aqui, né? Passaram 10 anos depois disso, né? Quase 10, né? 9 anos. E um amiguinho convidou a Amanda para uma célula. Né, amiguinho? E ela começou a ir na célula online. Na pandemia, célula online. E ela começou a vir na célula. Aí, certo dia, estamos em casa. Umas 3 semanas depois, né? Que ela estava assistindo a célula online, numa sexta-feira. Aí no sábado ela virou e me chamou, mãe, preciso te contar, chorando. Eu tive uma experiência ontem à noite com o Espírito Santo. Aí fiquei feliz, mas fiquei meio assim, né? Porque a gente sempre no caminho de Deus, mas assim, esse sobrenatural, a gente não vivia, né, com intensidade, não era uma coisa natural, né, para nós. Então, ela veio contar, eu fiquei feliz, aquela coisa, né, e ela falou, mãe, vai começar a ter a célula presencial, né, você deixa eu ir? Eu falei, não. Ah, filha, acho melhor não, né? Não é da nossa igreja, né? Porque a gente já frequentava um outro lugar e a gente era super unidos, uma família sempre unida. Eu sempre criei elas no caminho de Deus, no que a gente sempre, né, acreditou. E eu fiquei preocupada dessa divisão, né? Eu falei, como assim? Ela vai para um lado, nós vamos para o outro, né? Sempre viemos tão... Mas aí ela foi me trabalhando, ou o Espírito Santo, melhor, né? Uma das orações dela. Aí... e mais um monte de gente orando, né? E ela começou a frequentar essa célula presencial e depois veio pedir para participar de um culto de adolescentes que era no sábado. Aí, com resistência, nós deixamos, por conta disso que eu expliquei, da divisão, eu tinha muito medo disso, né? E aí... nós percebemos uma mudança em casa através dela, porque assim, o estilo de vida dela mudou.
Ela orava, ela lia a Bíblia, ela só queria comprar livros que falavam da palavra de Deus. Passava na frente do quarto dela, ela estava ouvindo louvor. Eu abria assim para dar uma espiada, ela estava ajoelhada, chorando, clamando. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui na minha casa? Eu passei um dia no quarto, né? Eu contei para você essa experiência, né? Eu estou passando no quarto, na minha casa tem um corredor e tem os quartos, né? As portas dos quartos. Eu passei no corredor e eu senti um arrepio só de um lado, cara. Passei na porta do quarto dela, arrepiou só de um lado. Falei, vou voltar, né? Foi para o outro lado. Falei, nossa, o problema é o quarto. Aí eu olhei no quarto e o louvor torando lá dentro do quarto, né? Eu falei assim, gente. E assim, eu estava muito feliz, né? Mas assim, preocupada. Eu falei, meu Deus do céu. Uma mistura, isso, né? De né? felicidade e preocupação, né? E assim, eu sempre tive em mente que, independente de onde a gente estivesse, ela tinha um chamado que a hora que chegasse, a gente ia aceitar. Mas assim, a hora que aconteceu, eu resisti. Eu falei, será que é? Será que não é? Será que é fogo de palha? Será que, né? E aí, essa mudança que teve em casa através dela foi mexendo com a gente, né? Esse sobrenatural, essa espiritualidade que a gente não estava vivendo, onde a gente frequentava, não tinha isso né? Sim. Com tanta força. E aí, um dia ela convidou a gente para assistir, eu estava aberta, né? Para assistir um culto online de domingo. E aí a gente falei, não, coloca na sala, vamos assistir a família inteira. Ela falou, mãe, eu vou pôr no celular, você assiste aqui no quarto. Eu falei, não, vamos na sala. Põe, liga lá na televisão, o pai assiste, todo mundo assiste, a família inteira. A gente já tinha assistido na nossa igreja que a gente frequentava de manhã, né? Falei, e o pai sentou no sofá daquele jeito, né? Quase dormindo, tipo assim, tá bom, né? Tá bom, assistir, vou lá assistir. Eis que a gente vai colocar um trechinho para vocês. Uma pequena parte assim, que nós precisamos colocar para vocês ouvirem, tá bom? Era comum num funeral, né? Tava aqui os que tocavam flautas, eles já estavam lá. Eles já estavam fazendo aquele clima de culto fúnebre, já tinha ali uma multidão. Naquela época contratava pessoas para chorar no velório. O velório já estava acontecendo. Mas Jesus chega e fala assim: saiam daqui. Observe isso e receba essa palavra. Saiam daqui, porque ela não está morta, ela dorme. Mas a Bíblia diz que riram de Jesus. Às vezes, preste atenção, às vezes, o milagre que você precisa viver, talvez tem pessoas que estão na sala, que vão ter que sair. Jesus, ele manda as pessoas saírem, e ele entra com os discípulos, para que a frase Talita Cumi virou até marca, e uma marca famosa no meio feminino, não é? Talita Cumi, levanta. Que em nome de Jesus essa unção de Jairo possa pairar sobre as nossas casas, que a fé de Jairo possa pairar sobre as nossas vidas, e que nós possamos ser pais e mães dessa geração que dorme o sono da morte, em nome de Jesus. Rapaz, na hora que esse cara olhou bem para o meu rosto e falou assim, ó, sai da sala. Sabe aquilo que aconteceu no hospital ao mesmo tempo? O sobrenatural aconteceu na sala. Eu olhei para ele, assim, ele estava num canto, eu estava no outro. A Amanda estava no meio, as meninas. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e eu tentando dar uma disfarçada para a Amanda não ver, senão ela vai estar vendo, né? E eu querendo dar aquela disfarçada. Eu olhei, mas queimava, assim. Ele, do jeito que estava deitado, deu um pulo. Começou, sabe assim, um sobrenatural na minha sala. Chapei. Ao mesmo tempo. É isso.
eu senti aquilo queimar no meu coração. Eu falei assim, eu senti Deus falando comigo de novo aquilo. Sabe quando era... Palavra, a mesma palavra, sabe? Foi, confirmando. foi certeira, direto. Eu olhei para mim assim, aquele dia, eu fui dormir pensando, falei, não é possível isso, cara. E daquele dia em diante, a gente começou a assistir todos os cultos. Né? Ele era online, a gente assistia online. Ia de manhã, às vezes, onde a gente... Né, ia de manhã, às vezes, onde eu estava, e depois de tarde eu assistia o culto, né? Até um dia, que a Amanda estava na casa de um amiguinho, e eu fui buscá-la lá. Eu estava meio dormindo, né? E fui buscar meio dormindo, era 11 horas da noite, né, Éder? 11 horas da noite fui buscar. Cheguei lá, parei lá, me deparo com o Éder e a Maria. E aí nós começamos a lembrar do nosso passado, há muitos anos atrás, que a gente era do mesmo bairro e se conhecia há muitos anos, né? E aí começamos a conversar, e o Éder nos convidou para fazer o Casados para Sempre. E eu lembro que eu falei assim, Ju, 13 semanas, velho, não vai dar 13 semanas, não dou conta, não aguento. Eu falei, Xande, coisa de Deus nunca é demais, né? Vamos aceitar, vamos ver o que dá, e outro, se for da vontade de Deus vai dar certo, se não for, não vai. Aí o dia que eu decidi fazer, liguei pro Éder, resolvi fazer, ele falou, rapaz, não tem mais jeito, já está completo. Eu falei, tá vendo, Xande, não era da vontade de Deus, mas pelo menos a gente, né? Olha só, a gente falou que queria, né? Mas não era a hora. Aí teve a primeira aula, né, Éder? Aí passou uma semana, o Éder ligou para mim. Xande, você não quer vir começar na segunda aula? Porque teve um casal que desistiu. É para vocês começarem, né? Falei, e agora? E nós fomos. E eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus faz a obra, Ele faz ela por completo. Os tempos de Deus, o tempo dele não são os nossos. Quando eu paro para pensar em tudo que eu passei há esses 10 anos atrás, e olhar para onde eu estou hoje, eu só tenho uma coisa a falar para vocês: você nunca está sozinho. Existe um Deus de braço aberto para você, te esperando. Às vezes a gente insiste em não ir, porque a porta é estreita. Não vamos falar mentira para vocês, é uma mudança de vida. Mas o que Deus operou em nossa vida e tudo que Ele fez por nós, o mínimo que você pode fazer é estar a serviço. A partir do momento que a gente decide isso, Deus faz tudo na sua vida. Nós somos um exemplo de vida do quanto Deus não desistiu do Xande. Porque eu sou teimoso pra caramba, gente. Vou falar para vocês. Pensa num cara teimoso. Quer colocar 5 elefantes dentro do Fusca? Fala pro Xande que não cabe. Né? Então, eu fui muito teimoso. E hoje, eu agradeço a Deus pelos anjos que Ele colocou naquele hospital por mim, né? Pessoas que entravam lá para trazer alegria naquele momento que a gente estava sofrendo, né? Aquela que fazia comidinha para ela, né? A Ana Lu, que chegou, meu anjo, que chegou e não tive nem tempo de cuidar direito, porque era tanta correria, mas era maravilhosa, sempre tão certinha, né? E tantos outros anjos que hoje estão aqui caminhando conosco, que eu sei que teve gente que está aqui sentado que orou por nós, né? E que hoje nós estamos aqui no caminho de Deus e buscando
fazer a vontade dele o máximo que a gente consegue, porque nós não somos perfeitos, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, assim como nós tivemos. Tá bom? E o curso do Casados, ele foi assim um divisor para nós nesse sentido, porque a gente tinha um casamento unido já com muito respeito, muito amor, muita admiração. Mas o Casados, a cada lição, a gente foi se transformando, foi ficando melhor, sabe? Foi entendendo nossos papéis, foi entendendo quem a gente era para Deus, né? Nossa identidade. Então, assim, a nossa espiritualidade, né? A gente foi se transformando, foi sendo transformado mesmo a cada lição. Sabe quando você termina um curso e fala, nossa, estou entendendo o que é Deus, o que Ele espera, onde é meu papel, a espiritualidade mesmo, sabe? O que a gente não vivia, o curso veio e se fechou com uma chave de ouro mesmo, né, amor? E faz o homem se posicionar também, porque a gente achava que o nosso casamento já estava ótimo, né? Nós nunca fomos um casal de brigar com problemas maiores, assim, a gente nunca teve problemas graves assim em casa. Mas depois que a gente começou, cada lição que passava, a gente viu quanto a gente ainda podia melhorar, né? O nosso relacionamento com Deus, né? Então, quem tiver a oportunidade de fazer o Casados, eu sei que teve gente aqui que já fez, né? Não perca a oportunidade, porque por melhor que esteja o teu casamento, o Casados vai somar demais no casamento de vocês, espiritualmente falando, né? Feitos? Você sabe que hoje, né, a Grazi não sabe, a Ludmila Ferber, ela fez parte do nosso deserto, né? Essa música que você cantou, ela fez parte do nosso deserto. A gente cantava no hospital essa música, né? Honra a Deus pela vida dela, uma pessoa que foi embora agora, né? Que teve uma vida maravilhosa, né? Uma pessoa que fez tanta gente louvar o Senhor, né? E eu não podia deixar, né, de passar, porque eu não acredito em coincidências, Grazi, né? O que temos é milagre de Deus pequenos, que nós insistimos em chamar de coincidências, mas elas não são, né? E eu sinto no meu coração que você não está aqui à toa, que você encontre o teu caminho, que Deus te dê o teu caminho através desse testemunho, que ele sirva de força para vocês, né? Porque ser casado não é mar de rosas, ser cristão também não é, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês: quando Deus está no barco, basta a gente orar para Ele acordar.